Acertei 1 hora. Pronto. Comentário. Pronto, já entraram. Oi, boa noite, sejam bem-vindas. Estou aguardando aqui a nossa querida amiga, a doutora Armineide. Então, logo ela entre, nós vamos começar o nosso bate-papo. Sejam todos e todas bem-vindas. Olá, Hugo. Obrigada por participar. Doutora Armineide. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, doutora, tudo Seja ótimo. bem-vinda. Melhor ainda estar aqui com você, agradeço pelo convite. Eu é que agradeço. Quero registrar aqui a minha alegria, né, de tê-la aqui para o nosso bate-papo, de ter disponibilizado a agenda para podermos falar sobre nós, mulheres, né, que além dos nossos papéis costumeiros, ainda assumimos outros papéis. Então, é uma alegria imensa. E para a gente começar o nosso bate-papo, e aí, doutora Armineide, que é advogada no Rio de Janeiro, bastante atuante, né, no direito desportivo e também na área trabalhista, mulher, mãe, esposa, filha. Vamos iniciar com o seu sentimento sobre essa nossa múltipla atividades e funções nesses papéis tão importantes que é o da mulher, mulher advogada, mulher mãe. O meu sentimento como uma mulher contemporânea que somos é de gratidão. Por quê? Se pararmos para ler a história, né, há muitos anos atrás, nós mulheres éramos consideradas nada, conforme a gente chama no direito, res nullius, né? Então, a partir dos anos, principalmente após a Revolução Industrial, que começamos a conquistar mais ainda o nosso espaço, e até então chegar agora na nossa época, né, doutora Arlete, já com vários obstáculos vencidos, mas ainda muitos que temos a vencer, né? Não é fácil, ser mulher profissional ainda é uma grande barreira. Não sei se a doutora vai concordar comigo. Se o homem ele se especializa em algo, nós temos que estudar 2, 3 vezes mais para mostrar competência e assim conseguir alcançar aquele determinado cargo ou conseguir determinado contrato. Então, são certos obstáculos que, mesmo na modernidade, nós nos deparamos em muitas ocasiões. Ainda mais nesse nosso meio, que é o esporte, né, doutora Arlete? Que é um meio também altamente, vamos colocar aí entre parênteses, masculinizados. Olha que nós mulheres estamos chegando, né, ocupando mais esse espaço. Mas eu concordo com você. Parece que está dando eco, tá bom o som? Para mim tá. Você está me bom? escutando ou quer que eu coloque o fone? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Então, ainda sofremos, ainda que na modernidade, sofremos ainda as desigualdades. As mulheres ainda não têm as mesmas remunerações, não é? Ainda precisamos brigar por espaços
e na nossa área, na advocacia, ainda temos esse enfrentamento, ainda que o Conselho Federal tenha aberto um leque grande para a valorização da mulher advogada, com a criação da data, né, de comemoração do Dia da Mulher Advogada, de conscientização. Hoje nós representamos quase que 50% do quadro de inscritos do Conselho Federal da OAB, mas ainda assim os conselhos, imagina, nós não temos 30% de conselheiras federais. Nós ainda temos muito poucas mulheres assumindo esses papéis de destaque. E essa ausência nossa não é por falta de competência, não é? É por falta de espaço mesmo. Então, às vezes, quando vem essa política afirmativa, a criação desses espaços, nós temos que valorizar e buscar cada vez mais. Com a criação das cotas para as eleições, né, cotas de gênero no Conselho Federal, vai fazer com que mais mulheres participem. Agora, no início desse ano, aí no Rio de Janeiro, por sinal, o Conselho Federal aprovou que em todos os eventos da OAB vai ter que ter a participação feminina pelo menos em 30%, que já é uma coisa bacana, né, doutora, para que mais mulheres participem. Há um compromisso que na Conferência Nacional dos Advogados e das Advogadas a participação também será equitativa, ou seja, o mesmo percentual de homens, o mesmo percentual de mulheres. Então, eu acho que com essas práticas, além desse trabalho redobrado que você falou, nós precisamos construir com muita galhardia no dia a dia a nossa atividade, que não é fácil, né? A gente estava comentando, eu até gostaria que você falasse aqui com as nossas amigas e amigos sobre o planejamento, né, das nossas atividades que a gente planeja, né? Mas a atividade da advocacia não é das 8 às 18, né? Nós não abrimos e fechamos gaveta, né? Às vezes estende, às vezes é um horário que a gente precisa fugir da rotina para atender o nosso cliente, né? E aí eu queria que você comentasse essa programação de agenda na nossa atividade profissional, conciliando casa, marido, filho, entre outras atividades, né? Não é fácil. Embora nós, advogadas, procuramos traçar, elaborar um planejamento, devido à peculiaridade da nossa atividade, muitas das vezes não conseguimos. Por quê? Não é possível. Quero dar um abraço aqui para um carioca, o Henrique. Obrigada, Henrique, pela participação, é do Rio, ex-atleta, inclusive jogou no Vasco da Gama. Obrigado pela presença. Então vou aproveitar e agradecer também, doutora, a Cris, uma mulher espetacular, da Estrela Nova, do projeto Estrela Nova, futebol feminino. Bacana. O Miquinha também trabalha com futebol feminino, município aqui do Rio de Janeiro. Um abração para vocês que estão aí nos acompanhando e os demais participantes, né? Então, vamos lá. A gente procura ter um plano. Mas acontece que, às vezes, você tem que ingressar com uma liminar, ou até mesmo trazendo para o futebol aquele jogador, o clube quer que ele entre em campo, então você aciona o STJD, na qual a doutora brilhantemente faz parte, como a única mulher até hoje a nos representar. E abrindo um parênteses aqui para quem está nos ouvindo, doutora Arlete era assim, um ídolo, né? Aquela mulher linda, competente. Eu sempre assistia lá no STJD, quando comecei a minha pós-graduação, e nós íamos lá
para algumas horas de estágio, né, enquanto estávamos lá no tribunal. E sempre fui muito fã da doutora Arlete, por ter uma mulher, a única mulher no meio de tantos homens ali julgando, no meio de 8 ou 9 homens, né, doutora? Advogada? 8. É. Mas procurador, mais o nosso procurador-geral. Estou feliz. Isso. Então, para ver como a doutora Arlete, através da competência dela, porque é diferente. Eu, por exemplo, eu não defendo feminismo, eu defendo competência. Nós temos que ser competentes para ocupar aquele lugar, né? Então, você muito bem nos representa, doutora. Fechando aí o parênteses, por isso que muito me orgulho em estar aqui com você. Aquela pessoa que estava bem distante, agora me tornei uma colega, uma amiga de profissão. Muito bom, muito gratificante isso. Então, voltando, nós tentamos elaborar esse planejamento. Por exemplo, o que eu faço, doutora Arlete? Eu pego minhas atividades, tá? De uma semana para outra, sendo que as nossas audiências a gente vai se planejando conforme vai ocorrendo o despacho, né, do processo. Então, ali eu já começo a listar na minha agenda virtual todas as minhas atividades que eu tenho que executar, pontuando as mais importantes, as essenciais e aquelas que eu preciso não deixar de fazer. Quer dizer, são 3 planejamentos que eu acabo pontuando na minha agenda. Por que isso é importante? Para não acabar... Vamos voltar, que eu gostei. Essenciais... Importantes. E aquelas que dá para guardar. Não tão essenciais. Não essenciais. Gostei. Gostou? Gostei. Então, são essas 3 formas que eu pontuo a minha agenda. Por que é importante isso? Para não ficarmos sobrecarregadas. Nós somos profissionais, mas não acontece igual aos homens. Nós ainda acumulamos o nosso dever de ser mães, esposas e cuidar do nosso lar, né? Somos nós que somos as responsáveis por administrar o nosso lar. Então, se não elaborarmos um planejamento, nós vamos ficar sobrecarregadas, né? E, por exemplo, aqui na minha casa é muito bom que essas divisões eu consigo fazer com marido e filho, eles são muito parceiros. Por exemplo, agora nós estamos no distanciamento social, mas a minha rotina como advogada trabalhista, né, que a doutora muito bem sabe, representa com maestria a nossa classe, eu acordo 5 horas da manhã, para 10 para as 6, 5h50, 10 para as 6 da manhã, já está pegando o carro e partindo para a Justiça do Trabalho no centro da cidade. Daqui para o centro da cidade, está mais ou menos 1h, 1h20. Né? E porque as audiências começam a partir de 8 da manhã. Minhas audiências sempre calham 8, 8h15, 8h45. Então, se não tiver o planejamento, fica muito complicado. Né? Porque eu fico, por exemplo, a manhã inteira, o dia inteiro na justiça, né? Final da tarde retorno ao escritório para trabalhar em casos, em petições, atender clientes, e quando chega em casa ainda tem a nossa dupla jornada. Então, efetivamente, essa palavra planejamento para conciliar o nosso compromisso profissional e familiar é essencial na nossa vida de mulher advogada ou mulher profissional. Tá, então eu poderia incluir aí também, junto com esse planejamento, uma palavrinha aí que você utilizou umas 2, 3 vezes. Rotina.
nós precisamos, além do planejamento, ter uma rotina não só para a nossa atividade profissional, mas conciliar a rotina da atividade profissional com as nossas duplas, triplas jornadas. Sem sombra de dúvida. E um ponto que eu acho bastante interessante e fundamental, doutora Arlete, é o seguinte: cada um acaba planejando como será a sua vida, a sua rotina, né? Aqui na minha casa, nós temos um tripé. É um tripé. Isso daí já é uma base. Tenho 24 anos de casada e sempre foi um tripé. Qual é o nosso tripé aqui? Primeiro, Deus. Segundo, família. E terceiro, a nossa profissão. Mas aí, não fique assustada, né? Não estou falando que a profissão vem em terceiro. Mas o ponto é o seguinte: eu preciso estar plenamente realizada, feliz. Eu prezo muito pela felicidade, né? Porque eu estando feliz, com Deus me abençoando, estando bem com os nossos membros imediatos, que é nosso marido, filho e pais, né? Nós vamos, com isso, conseguir executar muito bem a nossa vida profissional, porque nós vamos estar atrelando a felicidade à realização profissional. Então, é algo, doutora Arlete, que eu não abro mão de estar trabalhando feliz e estar contando também com o apoio da minha família. E eu quero até pegar aqui uma frase de uma mulher exatamente nesse sentido. Deixa eu ver se eu pego aqui, que ela diz exatamente isso. Ela diz que consegue ser uma profissional eficiente. Por quê? Porque ela tem o apoio familiar, ela gosta de estar em casa, ela gosta de estar com o marido, e é essa base de sustentação que faz com que ela exerça, né, com competência, com eficiência o seu ofício. Ou seja, para ela assumir esse posto, ela disse: olha, eu preciso chegar um pouco mais tarde para eu fazer a minha academia e eu preciso dos horários de intervalo para eu não descuidar do cuidado com o meu filho. Pode ser assim? Pode. Então, tá fechado o negócio. Ou seja, não descuidou, né, doutora Armineide? Ela tem o trabalho, mas não é um trabalho por si só. Consegue conciliar. Esse tripé que você trouxe é um tripé que eu penso que faz bem à maioria das pessoas. Por quê? Porque você tem que ter uma paz de espírito, você tem que ter, ainda que não seja comum às religiões, mas acreditar num ser especial que é nosso Deus, que nos ilumina, que nos fortalece, e a partir daí caminhar para os desafios, não é? Aqui também a minha rotina não é muito diferente. Além desse planejamento, adoro uma rotina, então as coisas são mais ou menos programadas dentro dessa rotina, né? Trabalho, casa, o cuidado com a organização. Também conto com a colaboração preciosa, né, do meu marido, que auxilia também nas tarefas, na divisão. E eu acho que isso é importante. Então, não só nós, mulheres advogadas, termos essa preocupação com o nosso ofício, mas também com o que nos faz bem, que é estar bem no ambiente familiar, né? No ambiente social que a gente frequenta, nas amizades. Ou seja,
Aí a gente volta lá atrás, né, com as mulheres. 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer. Então, vamos ver como é que a gente faz essa adequação para que a gente possa usufruir não só de ter sucesso na profissão, mas, sobretudo, de ter sucesso no ambiente familiar. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Arminês? Isso, e por exemplo, não sei se tem alguma mãe recente aqui nos escutando. Por exemplo, quando eu fiquei grávida, até porque eu fiz um tratamento de 1 ano para ter o nosso filho, não conseguia ser mãe, os hormônios muito baixos. Eu falo que na minha vida tudo foi precoce, né? Casar, ter filho. Eu fui meio que é o inverso. Eu sempre fui muito. Eu acho que, como os meus pais sempre foram aqueles pais de estar ali me carregando no colo, eu também queria ter uma família logo, né? E não foi a ausência de família que eu quis constituir a minha, não. Eu quis agregar. E quando nós tivemos o Marcelinho, como é que vinha o meu planejamento? Se tiver alguma mãe aí recente nos ouvindo. Justamente funcionava assim. Ele foi crescendo. Minha primeira preocupação no início do ano, no calendário acadêmico, era pegar quais seriam as semanas de prova. Provas e testes. Então, eu já pegava a minha agenda e já marcava ali todos os testes e provas do meu filho o ano inteiro. Por quê? Eu sabia o seguinte, se não tivesse audiência, aqueles dias, aquela semana de prova e testes, eu me dedicava, dentro do possível, totalmente ao meu filho. Né? Embora hoje ele seja um jovem que fale 5 idiomas, né? Mandarim, árabe, tem formação 3 anos de árabe, mandarim, inglês, português, espanhol. Ele sempre foi uma criança, um jovenzinho que me deu muito trabalho na escola. Porque a mente dele sempre foi à frente, ele não queria estudar o momento. Então, ele tinha que me dedicar história, geografia. Eu criava histórias, siglas para ele gravar. Fazíamos viagens culturais para ele poder entrar na história assim, tirar nota boa. Então, eu sempre tive essa preocupação. Então, assim, eu conseguia, doutora Arlete, planejar minha agenda para conciliar a maternidade e ser advogada. Né? É verdade. Hoje até interrompendo, uma amiga ligou e falou: olha, você tem que sugerir que as mães vejam uma série da Netflix, Super Mães. É o maior barato. Eu ainda não vi, mas ela me deu a dica aqui, estou passando. E acrescida naturalmente, claro, das suas dicas, né? Pode continuar, te interrompi. Não, tá ótimo. E você tem um filho ainda pequeno, né, doutora Arlete? O meu tem 10 anos. Então, agora nós estamos vivendo uma outra realidade. Até então, ele estudava em escola integral, o dia todo na escola, e aí eu não tinha muita preocupação. E agora, na pandemia, ele está em casa, fazendo aula através de plataforma. Isso. E nós acompanhando. E sem as nossas auxiliares, porque até 4 anos eu tinha uma empregada e uma babá, para poder eu não ter problema com a minha vida profissional. Sim. A partir de então, dos 4 anos, nós optamos por escola integral e dispensamos a babá. Então, agora, com a pandemia, nós não temos mais empregado em casa. Então, nós estamos aqui, eu e meu marido, nos dividindo nas tarefas, né, com uma diarista apenas, e o nosso filho fazendo as aulas, que é uma ginástica. Por quê? Porque não tem atividade física, não pode sair. Nós moramos em condomínio, em prédio, né? Ou seja,
a área comum não está disponível, então nós temos que nos reinventar. Videogame não pode ser o tempo todo, então a gente tem que coordenar aí essas atividades de videogame, fazendo trocas, né, negociando, porque hoje a gente tem que conversar, no bate-pronto é muito difícil. Então, nós estamos vivendo essa realidade. E ainda o trabalho. Né? Sim, Então, sim. acaba que a gente vai tendo um cansaço. Né? E aí, para esse cansaço, que tem as lives bacanas, né? Que a gente também tem que divertir, que afinal de contas é essa alegria que nos motiva, né? É uma boa leitura, um bate-papo com os amigos, e aí a gente vai dosando e tentando equilibrar aí essas dificuldades, mas já sentindo os efeitos dessa pandemia, né? Nós já temos pessoas próximas que já foram acometidas da Covid, né? Nós tivemos, né, lá naquele evento e voltamos super preocupadas, inclusive fizemos, né, na época o teste para Covid, ou seja, hoje tive notícia de um falecimento de uma pessoa conhecida pela Covid. Então, assim, nós temos que ficar em casa, proteger a vida e, assim, muito difícil, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? É verdade. Então... Sexta-feira, doutora Arlete, desculpa cortar, veio a óbito a minha tia-avó, né? Por conta da Covid. Ontem eu recebi notícia que meus outros 2 primos que moram com ela também estão internados, todos moram em Manaus. Então, justamente é essa situação. Nós temos que ficar em casa até realmente ter certeza quando isso vai melhorar, qual é a real situação, porque o cenário, nós estamos vendo uma briga política incrível. Então, nós temos ainda o jornalismo, que eu falo que é o jornalismo fúnebre, né? Só destaca morte, morte, morte. Então, nós temos que realizar nossas atividades em casa, né? Eu falo assim que eu comento com os amigos próximos o seguinte, que de março para cá, eu nunca comi tanto em casa, né? Nesses últimos 23 anos de casada, como a gente se juntar todos esses dias de março para cá, porque realmente a nossa rotina tomar café lá na Justiça do Trabalho, meu marido na loja que temos, né? Nossa empresa na Barra, com o filho, almoça também pelo tribunal, e quando chega à noite, pede sempre um fast food, né? Por isso que a gente está bem dentro do peso. Enfim, essa situação ela teve que ser remanejada. Eu nunca fiz tanta comida na minha vida como eu estou fazendo esses últimos meses, né? Olha que eu também, olha que eu estou virando uma exímia cozinheira, viu? Quem está experimentando está provando. Pois é, e além do mais, então como é que eu faço essa rotina em casa? Pela manhã, né, cuidar dos nossos bichinhos, da nossa horta, até a horta a gente tem agora por conta da pandemia. E após o almoço, até início da noite, trabalhando. Nós que atuamos na área trabalhista, várias medidas provisórias foram editadas pelo governo federal. Então, medidas provisórias que eram publicadas de madrugada, a gente já acordava com outra medida. E outra medida. E uma medida revogando o artigo daquela outra medida. Então, mais do que nunca, foi ficar atento, estudando essas medidas que foram adotadas.
eu acompanhando o julgamento no STF. Por quê? Para poder orientar nossos clientes, né, como que poderia ser efetivada a redução da jornada de trabalho versus o salário, suspensão do contrato de trabalho. Enfim, para nós que atuamos tanto no esporte quanto na justiça do trabalho, né, não teve descanso, né, doutora Lete? Eu acho que estamos trabalhando bem mais, se brincar. E eu penso que agora vai surgir, pós-pandemia, uma gama enorme de trabalho, porque ainda que tenham sido editadas essas medidas provisórias, está comportando entendimento de todas as ordens. Outro dia mesmo eu dei um parecer sobre um servidor público que estava dentro das medidas e que não poderia receber. E nesse parecer foi muito engraçado, porque o contador entendia de uma forma, o proprietário entendia de outra, e eu apresentei o meu entendimento completamente diferente dos dois. Então, o que eu imagino com isso? Que vai surgir, né, que vão surgir inúmeras discussões, e ao contrário da segurança jurídica que essas medidas precisavam dar, nós acabamos por estar num momento de muita insegurança jurídica, né, doutora? Não é por aí? Nós estamos diante de uma enorme insegurança jurídica, porque nós temos... Eu falo o seguinte... empregado e empregador estão vulneráveis no momento. Ambos estão diante de uma situação que ninguém causou fato gerador, né? O fato gerador foi externo à vontade de todos. Muitas empresas, porque quem movimenta a economia são as pequenas e médias empresas. E essas pequenas e médias empresas, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, elas estão fechadas, né? A nossa empresa, ela está fechada. A Apple, ela fechou no Brasil, no mundo inteiro. Nós temos funcionários, por exemplo, em casa, que até o presente momento nós optamos por manter ainda o salário integral dos nossos funcionários, né, acreditando que isso vai durar nossa margem aí até 4 meses. Mas por quê? Nós temos uma quantidade pequena, nossa empresa é pequena, né, uma assistente especializada da Apple. Contratos, nós temos aqueles contratos firmados, mensais, mas as grandes empresas que a gente presta o serviço estão fechadas. Né? Então, você está bancando seus funcionários através de uma gordurinha que tem. Né? Mas até quando? E por que nós optamos por isso? Porque, poxa, como são poucos funcionários, nós não quisemos reduzir o salário, porque a gente sabe, como também consumidor está vivenciando isso, que se você cortar ali 500 mil reais, vai fazer uma enorme falta. A pessoa estrutura a sua vida para enorme diferença. Né? Então, o nosso lado humanizado, embora eu seja uma advogada que, né, conforme dizem, eu advogo 90% para empresas, só que não existe empresa sem empregados. Então, eu não sou contra empregados. Pelo contrário, eu tenho que manter, né, fazer a gestão de pessoas naquelas empresas que eu advogo, para poder manter colaboradores felizes, porque o meu cliente ele só ganha se ele tiver funcionários felizes e produzindo bem. Um depende do outro, estamos todos conectados. Então, fora essa minha posição de ser advogada e estar atendendo clientes que estão passando por essas situações todas complexas,
Eu também, como empresária, estou vivenciando na pele. Essa dificuldade. E não tem sido fácil, doutora. E por falar nessa situação, a OAB do Rio fez alguma ajuda emergencial para os advogados e advogadas? Aqui nós tivemos, na Bahia, parece que foram oferecidas algumas cestas básicas, que foi motivo de muita discussão. Tem muitos colegas passando dificuldade, colegas advogados, né? Especialmente. Os pautistas, aqueles que só fazem audiência. Tem alguma medida aí protetiva nesse sentido? Doutora Arlete, vou ser sincera, desconheço. Desconheço. Eu faço até parte de um grupo aqui de presidentes de comissões da OAB. Várias medidas foram, né, editadas e publicadas ali no nosso grupo, nos informando com respeito a mandados de pagamento, audiências online, enfim, mas sobre essa questão de ajudar, desconheço. Que vai ter muita gente também fechando escritório, que a maioria dos escritórios estão fechados. Quem não tem Mas, ao mesmo tempo, em razão dessa dificuldade, olha quantas coisas novas vão surgir, né? Para as pessoas que queiram estudar mais ou ingressar nesses nichos que vão surgir pós-pandemia. Né? Eu tenho procurado, doutora Arlete, a gente sempre tem que procurar tirar um proveito das situações. Então, por exemplo, esse momento pandêmico, por um lado, surtiu um efeito bastante positivo na minha vida. Por quê? Foi um momento... Deixa eu cumprimentar aqui, só um minutinho, a minha ex-presidente da GATRA, a doutora Maria Madalena. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado pela presença. Isso. Então, doutora Arlete, o que eu fiz? Eu me reinventei. Por que eu me reinventei? Eu estava acostumada muito com aquela rotina, né? A rotina de 5 da manhã acordar, 8 da manhã estar no centro da cidade para fazer audiência o dia inteiro. Não sou audiencista, não, são processos meus. Do escritório. Do escritório. Trabalhando. Enfim, quando chegava em casa, nós advogados, nós quero cumprimentar aqui o presidente da Federação Paulista, doutor Reinaldo. Obrigada pela presença. Que honra! Pronto, não te interrompo mais, prometo. Nada. Que honra, presidente Reinaldo, Federação Paulista, federação referência do Brasil, das demais, né? Muitos projetos, incentivos, valorização dos profissionais, tudo inicia-se na Federação Paulista. Né? Bem legal. Então, doutora Arlete, me reinventei. Comecei a assistir várias lives, assisti muitos juízes do trabalho, desembargadores, por conta da proteção do trabalhador versus o princípio da empresa, né? Que a empresa ela não deve ser cerceada. Poder diretivo. Isso. Então, assim, e com isso, olha que interessante. Por conta da pandemia, eu acabei me inscrevendo numa especialização que é o compliance trabalhista, algo que eu já queria há um bom tempo, mas não tinha tempo. Tá. E é uma área interessante, né? A área do compliance. Isso. E aí, doutora Arlete, vai cair no que você falou. Nós, advogados, como todos os profissionais, vamos ter que nos reinventar. Né? Por exemplo, lidar só com contencioso, ainda mais na atual conjuntura, vai ser algo complicado. Porque se temos empresas fechadas, terão audiências e como os acordos serão executados ali, né, concatenados,
si não tem dinheiro, não tem receita. Então, eu não sei como vai ficar, porque também o trabalhador não pode Eu ficar penso que vai abrir um espaço, tanto na área de compliance, que já vinha, né, com essa crescente, mas, Isso. sobretudo, vai abrir espaço para as mediações e conciliações. Porque, às vezes, o judiciário inviabiliza a solução de um problema com altas taxas. Sim. E se nós, advogados, conseguirmos solucionar através da mediação, da conciliação, e realmente deixar para o judiciário só aquilo que realmente não for possível negociar ou mediar, vai abrir também uma oportunidade imensa para profissionais do direito. Ou Isso mesmo. seja, nessa reinvenção, se nós cuidarmos de nos qualificarmos, e eu acho que essa especialização, essas palestras, essas lives que estão acontecendo, são momentos que nós podemos aproveitar como fonte de aprendizado, tanto para a nossa vida profissional, quanto para as nossas outras atividades, né? Eu acho importante esse nosso estarmos abertas, né? Estarmos abertas para novos conhecimentos, Isso mesmo. pensar diferente, pensar um pouco fora da caixinha, vamos dizer assim, né? Essa estrutura da advocacia, de ficarmos parada esperando o cliente, ela já não vai existir mais, né? Nós precisamos ter esse contato, o relacionamento, estar especialmente presente na vida dos nossos clientes, seja CPF ou seja CNPJ, né? E nós podendo abrir esse leque nas nossas atividades profissionais, penso que sairemos dessa crise com outro olhar. É mais ou menos por aí. O que a senhora acha? Eu acho perfeita a sua colocação sobre esse processo de se reinventar também. A doutora aí que atua nos sindicatos, né? Mais de 2 sindicatos, acredito eu. 5. 5, ai meu Deus, é por isso que eu falo, seu currículo é mega. 5 sindicatos, com a reforma trabalhista em 2017, né, nós chegamos a acreditar que a Justiça do Trabalho perdeu a força, muitos recém-formados não pensavam mais em uma pós-graduação de processo do trabalho. Só que algo que muitas pessoas não pararam para se atentar foi o seguinte: embora o sindicato perdeu a força devido à falta de... Ai, me deu um branco. Compulsória, contribuição Sindical. Né? Isso. Mas ele não foi extinto, não foi revogado seu poder na Constituição Federal, que era a lei maior. Teve uma lei infraconstitucional que fez perder força, mas ele não deixou de existir. E nesse período que estamos nos encontrando da epidemia, os sindicatos ganharam uma força incrível. Olha o ressurgimento após 2 anos dos nossos sindicatos, né? É muito importante, sim, ter os sindicatos ali representando, defendendo as suas categorias, né? Observe outro dia... Pode falar. Te interrompi de novo. Nada. Eu estava vendo uma live também outro dia com o queridíssimo professor Márcio Túlio Viana, e aí ele fez a seguinte ponderação, que hoje vivemos o mundo do indivíduo, né? E das fraudes. Então, assim, às vezes as pessoas começam a repetir algo que não sabe se é verdadeiro, se não é verdadeiro, começam a
pontuar coisas que não sabe a origem, não conhece, lê um pedacinho da notícia e acha que já são capazes de ser conhecedor do assunto. Então, ele disse, olha, a gente precisa saber mais das coisas. E os sindicatos, diante daquela massiva propaganda contrária, muitos filiados se ausentaram e agora eles começam a aproximar novamente, enxergando que quando os iguais se ajuntam, o interesse só pode ser em benefício da coletividade. Então, eu penso que os sindicatos terão também um novo papel, claro, com maior dificuldade, porque não tem mais a contribuição. Os trabalhadores não têm condições de auxiliar os sindicatos, né, agora. Então, eles também vão se reinventar para que se mantenham enquanto estrutura, até porque tem assento constitucional, tem assento nas organizações internacionais de trabalho, enfim. E aí a gente vai para um novo paradigma, que é essa reinvenção, contando, eu penso que pós-pandemia, com o compliance, porque as empresas precisam ter segurança nos protocolos ou nos processos, né? Como os doutrinadores de compliance e processos, né? Então, precisa dominar esses processos, seja para resguardar a saúde e segurança do trabalhador. Você falou uma frase aí que eu achei fantástica, não adianta, o capital só vai existir se tiver o trabalho, se não tiver o trabalho, não tem. Então, eles precisam caminhar nessa harmonia empregador-empregado para que a gente tenha um ambiente saudável, não é? Sim, porque aí nós vamos ter produtividade, vamos ter pessoas mais felizes. E isso vai redundar, eu penso, que numa nova composição de forças, seja do trabalhador, seja do sindicato, seja do empregador. Agora, eu acho que é hora de todo mundo perceber que cada um, dentro do seu papel, se faz necessário. Não é por aí? Oi, Cris Diniz. A Cris Diniz chegou, uma amiga linda aqui, fantástica, professora da PUC, coordenadora de várias pós-graduação. Doutora Hermineide, nós estamos aqui com uma audiência VIP, viu? Eu diria. Muito obrigada, Cris. Um beijo. Obrigada. É isso mesmo. Não é por aí? E cada um fazendo a sua parte, com bom senso, com tranquilidade, com respeito, sobretudo, não é? Doutora Arlete, né, quem me conhece realmente, pessoalmente, não só a Armineide de redes sociais, sabe que eu valorizo muito o ser, o indivíduo, né? Nós não somos nada. Você verifica, a nossa vida mudou da noite para o dia. Nós, por exemplo, voltamos de Fortaleza, daquela Conferência Nacional das Mulheres Advogadas, né? Voltamos, na semana seguinte, o Covid já acabou explodindo aqui no Brasil, que estava distante, ainda estava lá na China. Tivemos que fazer os exames, conforme você bem já pontuou, porque casos surgiram na conferência, mas graças a Deus não pegamos. E de repente, da noite para o dia, ficamos trancadas, né? Nós acostumadas a viajar, a trabalhar, a ter uma rotina, de repente estamos trancadas em casa. E aí? O principal agora é lutar pela vida, né? Aí o que adianta, às vezes, você ser um ser imprepotente, orgulhoso, se achar melhor do que os outros? Ao passo que estamos num momento aí que todos somos iguais, dinheiro não compra a vida. Então, essa é a base que eu aprendi com os meus pais e eu procuro passar para o meu filho. Eu valorizo as pessoas. Né? Então, valorizando as pessoas, eu trago isso tanto para os meus clientes, empregadores, a importância de valorizar os seus colaboradores,
né? E também trazer a vivência para mim como uma microempresária. E saber lidar com todas essas questões, saber que há um tempo para tudo, temos que ter um planejamento e, se for o caso, modificar os nossos objetivos e metas, que é o que estamos todos passando atualmente, né? Eu tenho até uma frase aqui que eu li, doutora Arlete, até escrevi aqui, que eu acho bem interessante, né, para trazer para essa nossa temática. Fala justamente o seguinte: as tarefas devem ser um meio para se alcançar objetivos que nos aproximem da felicidade. É uma frase que eu li e guardei, né? Queremos alcançar metas, tarefas, objetivos como profissionais, mas nunca esquecendo de manter a felicidade, porque através da felicidade nós conseguimos ser produtivos, né? Se não estivermos felizes com nós mesmos, não vamos conseguir produzir. Eu acho que concordo plenamente. E talvez essa seja a razão, e olha quão engraçado que é, né? De repente, eu diria que eu estaria num polo e você estaria num outro polo, né? Mas qual é a graça da vida? São esses encontros. Por quê? Porque dentro da sua realidade, olha quanta coisa comum que a gente pensa. Olha o quanto há de reciprocidade no que a gente pensa. Então, e eu vou fazer um paralelo junto a isso com as mulheres advogadas, mulheres mães, mulheres esposas, mulheres que nos acompanham e que nessa caminhada estão com a gente. Vamos ver aquilo que nos aproxima. Vamos observar aquilo que a gente tem de comum. Porque as diferenças é de cada um do ser humano. Às vezes você levanta, comigo, às vezes eu me levanto e falo assim, nossa, hoje eu estou maravilhosa. Hoje pode acontecer que... Mas tem dias que eu não estou nada bem. Eu falo, nossa, poxa. Então, isso é para o dia a dia. Ou seja, nessa sociedade que nós estamos enfrentando tantos problemas políticos, problemas com Covid, fome, enfim, nossos colegas mesmo passando dificuldades. Vamos pegar aquilo que nos aproxima, vamos ver o que nós juntos somos capazes de fazer para melhorar a vida do outro ou da outra, não é? Dentro daquilo que nós entendemos como certo, como correto, como visão de mundo, não é? Dentro da nossa espiritualidade, dentro do querer bem. Não é? E essa frase eu acho fantástica. Por quê? Porque não basta pensar na finalidade, né? Nós temos que pensar na caminhada. Isso mesmo. Porque nós só vamos chegar lá na frente se a nossa caminhada tiver valido a pena. Porque se for uma caminhada muito tortuosa, muito cheia de espinhos, quando chegarmos ao final não poderemos comemorar. Teremos que cuidar das feridas que foram feitas ao longo do caminho. Perfeita. Então, é fantástica a sua ponderação. Nossa, já estamos com 54 minutos e a gente poderia continuar aqui. Mas eu queria, para a gente finalizar, que você dissesse assim, 5 palavrinhas que pudessem nos inspirar, mulheres, mães, advogadas, para esses nossos dias que estão vindo por aí, para que a gente pudesse, além dessa frase que eu achei fantástica, não é? Esse tripé que você compartilhou aqui com a gente, não é? Que é fantástico, né? Deus, família e trabalho.
Eu acho que se a gente conseguir colocar isso no nosso dia a dia, assim, eu também aqui nós temos nossos encontros, a nossa religiosidade, não é? A nossa fé, enfim, eu achei muito bacana. Então, 5 palavrinhas. Tá. Antes das 5 palavrinhas, que o nosso tempo já está se esgotando, eu gostaria de finalizar com outro fundamento que procuramos nortear a nossa vida. Não sei se a doutora já ouviu falar na famosa regra áurea. Regra áurea. A regra áurea, ela consta ali no Evangelho de Mateus 7,12, que fala justamente: tudo que quereis que os outros vos façam, vós tendes de fazer do mesmo modo. Ou seja, se eu não quero ser assassinada, eu não vou querer matar meu próximo. Se eu não quero que os outros me invejem, eu não vou invejar o próximo, né? Então, antes de adotar qualquer medida, praticar qualquer conduta na minha vida, doutora Arlete, eu sempre me coloco, eu inverto o polo. Se eu tivesse ali, eu gostaria de receber ação? Não, então não faço. Né? Então, é um outro fundamento que eu trago comigo, é o tripé e a regra áurea. E essa O texto bíblico eu conheço, só não como regra áurea. É regra áurea, Tá. regra áurea. Então, vamos imaginar 5 palavras. Olha que não foi combinado. Então, vamos não foi combinado. Não foi combinado. Vamos ver se sai. 5 palavras que eu acho que são super relevantes na nossa vida. Eu vou dizer as minhas. Ok. Tá? Fé. A fé move montanhas. Move problemas, grandes obstáculos. Então, 5 palavras: fé, autodomínio. Vivemos no mundo capitalista. Não ter autodomínio é a gente se levar por essas, igual a doutora falou, cada um aprende algo, não se aprofunda e dali já se diz conhecedor. Então, será que eu quero embarcar nessa? Não. Então, eu tenho que ter autodomínio para poder praticar minhas atitudes, né? Então, é fé, autodomínio, determinação. Se empenhar ao máximo. Não, empenho. Pronto, vou dizer empenho. Tá? E, finalmente, amor. Porque, através do amor, a gente pratica todas as demais condutas e, afinal de contas, né, são 2 mandamentos primordiais: amar a Deus como nosso Deus verdadeiro e amar o próximo. Quando norteamos as nossas condutas pelo amor, a humanidade não seria o que é. Tá. Olha, 3 palavras foram repetidas, tá? Fé, amor e determinação são as minhas 3 palavras. Como elas foram repetidas, eu vou compartilhar aqui outras 5 palavras: compreensão, entendimento, diálogo, planejamento e multidisciplinariedade. Por quê? Porque nós temos tripla função, não é? Nós somos compelidas a ter essas multifunções. Então, a gente precisa ter esse domínio, mas, sobretudo, penso que a palavra que eu quero fechar aqui a nossa live é amor. E, com muito amor, eu quero agradecê-la por essa oportunidade de compartilhamento, dizer às pessoas que estão aqui nos acompanhando que ser advogada é uma dádiva, porque, assim, nós, mulheres, temos verdadeira paixão pela advocacia, pelo ofício, pelo trabalho. Tentamos e conciliamos outros afazeres, não é?
E eu tinha dito numa frase mais cedo, que a doutora Arminede até gravou, eu achei fantástico. E além de todas essas atribuições, tudo aquilo que nos toca, nós encontramos tempo e encontramos caminho para buscar alternativas para o nosso engrandecimento pessoal.